Este ano, o Tribunal da Estônia emitiu uma sentença condenatória contra 2 deputados, estabelecendo o fato de sua colaboração com representantes da inteligência russa. O objetivo deles era criar unidades ilegais de autodefesa civil que, citando em caso de vácuo político, deveriam desempenhar as funções do exército. Imagine que, após as eleições presidenciais de 2026 na Estônia, durante protestos desses grupos de autodefesa, um atirador desconhecido atira nos manifestantes. Moscou, acusando Tallinn de atacar civis, envia um contingente militar limitado à República Báltica para controlar a situação. Cenário improvável, mas analisamos como a parte europeia da OTAN reagiria a uma nova operação militar especial de Putin, não o pretexto que ele usaria. E por isso vamos supor que realmente começou. Países europeus mobilizam tropas e transferem forças para o leste. E aqui o primeiro problema não são os mísseis de cruzeiro K-101 nem os Iskander ou os hipersônicos Kinzhal, mas sim a burocracia europeia. Afinal, para que uma coluna militar atravesse as fronteiras de todos os países europeus ao longo da rota, não é necessária uma decisão dos estados maiores, mas sim dezenas de autorizações de órgãos civis, reguladores de transporte, serviços aduaneiros, administrações regionais e operadores de infraestrutura. O Instituto Sueco de Pesquisas de Defesa aborda isso em seu relatório. Os especialistas destacam problemas críticos da OTAN na área de logística, e alguns deles são simplesmente devido à burocracia documental. Em 2023, uma coluna que levava obuseiros Paladin ao exercício Cyber Junction foi retida na Alemanha por documentos incorretos, sem permissão para usar a rodovia. Geralmente, isso é permitido das 21 horas às 5 horas para não incomodar os cidadãos. Os obuseiros atrasaram vários dias porque foi preciso refazer a aprovação dos documentos. Em outros exercícios, um país da OTAN não identificado proibiu o transporte de tanques por estrada, pois o asfalto não suportava cargas tão pesadas. Em outros exercícios da aliança, houve o problema de que parte do transporte é feita por transportadoras privadas e os suprimentos militares seguem as normas civis em vigor, o que afeta seriamente os prazos de entrega das cargas. E isso acontece o tempo todo. Assim, o Tribunal de Contas Europeu, que realizou uma auditoria a pedido da Aliança de Defesa, constatou que atualmente só a autorização para a passagem de cargas militares pelas fronteiras europeias leva 45 dias. Mas isso não vale para munições, explosivos e combustível, pois aprovar o transporte desses itens pode levar até 80 dias. Durante os exercícios, a França tentou transferir rapidamente 2.400 militares e equipamentos para a Roménia. A missão enfrentou obstáculo após obstáculo, inspeções alfandegárias, regras nacionais incompatíveis e aprovação lenta do trânsito. Agora os oficiais alertam que o maior problema da Europa não são os recursos humanos, mas sim a logística. Sim, claro, a burocracia é só metade do problema, tem mais uma coisa. O comissário de transportes da União Europeia alertou que mover tropas da Europa Ocidental para a Oriental pode levar semanas ou meses. Por problemas de infraestrutura, já que muitas estradas, pontes, balsas e túneis europeus datam da época da Rainha Vitória. Não são adaptados para comboios superpesados com tecnologia moderna. O comissário de defesa da União Europeia, que liderou a comissão encarregada de auditar as rotas logísticas para transporte militar, confirmou aos colegas em Tora que, para compensar as deficiências da mobilidade militar europeia, são necessários investimentos de 70 bilhões de euros, modernizar novamente a infraestrutura de transporte frente aos desafios atuais. Pode-se pensar que esses recursos foram logo disponibilizados, mas não aconteceu. E não 70 nem bilhões, mas apenas 1,7 bilhão e isso até 2027. A comissão identificou 500 infraestruturas que precisam ser reconstruídas para permitir o transporte de equipamentos do ocidente ao flanco leste da OTAN sem obstáculos. São pontes que não suportam grandes cargas, túneis muito estreitos que não conseguem acomodar o tamanho dos sistemas militares modernos. São estradas feitas para aguentar até 40 toneladas, mas a maioria dos tanques modernos pesa mais de 55 toneladas. O ponto crítico em caso de agressão russa contra países europeus é o corredor de Suwałki, porém não porque o exército russo da África conseguiria cortá-lo. Na verdade, isso não é fácil, pois o corredor é protegido por densa floresta dos dois lados. Outro problema é que entre a Polônia e os países bálticos praticamente não há ligação ferroviária. Na Lituânia, inicia-se o trilho de padrão soviético mais largo que o europeu. Assim, um trem vindo da Polônia para os países bálticos precisa transferir o equipamento para plataformas adaptadas ou trocar os truques dos vagões.
Esse processo, como você pode imaginar, é bastante interessante e rápido. E a capacidade da estação ferroviária de Matskava, onde ocorre a troca dos truques dos trens, é extremamente limitada. Ou seja, é um gargalo para onde convergem todos os fluxos de armamentos caso superem os obstáculos citados antes. O último exercício de verificação da prontidão de combate, DACIA Unfold 2025, revelou uma dura verdade. A Europa não está pronta para uma mobilização rápida em caso de guerra. Túneis obsoletos, pontes frágeis, trilhos de trem sobrecarregados e regras nacionais rígidas ainda atrasam o deslocamento de colunas blindadas por dias ou até semanas. Para os países da linha de frente, como os Bálticos ou a Roménia, esses atrasos podem ser catastróficos. O general de brigada Fabrice Fiola, comandante do Centro Francês de Apoio Operacional e Transporte, também ressaltou em relatório o problema logístico nos países da aliança. Na França, ele notou que para apoiar seu batalhão na Romênia e abastecer a Ucrânia, foram feitas 150 viagens internacionais de trem em 2024. Isso mostra o tamanho do desafio logístico. 150 viagens para entregar pouca quantidade de equipamento militar à Ucrânia. A lista está na sua tela. Para um batalhão de 1.000 pessoas foram 150 viagens em um ano. Pense, quantas viagens seriam precisas para sustentar uma grande operação militar na Estônia? Mas provavelmente algum de vocês, meus amigos, vai discordar, observando que estamos falando da OTAN, onde a doutrina militar depende muito mais da aviação militar, inclusive na área de logística. Bem, isso é um certo equívoco. Nos espaços pós-soviético e europeu da OTAN, as ferrovias são a base da logística militar. Mas já que estamos falando de aviões de transporte, a situação aqui é ainda pior do que com a infraestrutura e a burocracia europeias. Os membros europeus da OTAN possuem juntos só 11 aviões de transporte pesado C-17 Globemaster aptos a levar grandes cargas, como tanques. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos possuem 222 dessas máquinas monstruosas. Outros aviões de transporte militar europeus em serviço, como o Airbus A400M, transportam até 40 toneladas. Isso é parecido com um veículo de combate de infantaria Bradley. Ou seja, os europeus, claro, podem rapidamente levar a infantaria para o teatro de operações, mas sem base material. Se eles dariam esse passo em caso de um ataque da Rússia, digamos contra a Estônia, eu tenho grandes dúvidas. Não tenho dúvidas de que o eleitorado de Putin cumprirá as ordens do ditador. Eu também cobri a guerra na Chechênia e naquela época encontrei-me com o presidente da Chechênia, Dudaev, em fevereiro de 1995. E ele me disse naquela entrevista: "Sabe, Marco, o que está acontecendo na Chechênia? Essa guerra vai continuar pelos próximos 50 anos. Se formos derrotados, eles irão para a Geórgia, para a Crimeia, para a Ucrânia, talvez para a Polônia, os Balcãs ou até mais longe, para a Europa. Eu sei, como general soviético, o quão profunda é essa doença imperialista." E aqui surge uma pergunta lógica. Por que estou analisando as capacidades logísticas dos membros europeus da OTAN separadamente dos Estados Unidos da América? Bem, acho que hoje isso não precisa de longas explicações. Após conhecer a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos da América que praticamente culpa a Europa por manter a guerra na Ucrânia, as principais capitais democráticas devem começar a ter sérias dúvidas se os Estados Unidos podem ser considerados um aliado absolutamente confiável no caso de uma invasão russa a um dos países da Aliança do Atlântico Norte. Ao mesmo tempo, é claro, hoje não é possível afirmar com certeza como a Casa Branca irá se comportar em caso de agressão direta do Kremlin. Esta equação tem muitas incógnitas. No entanto, é justamente por isso que para a Europa é mais racional partir da necessidade de confiar, antes de tudo, em suas próprias forças. Acredito que essa conclusão é óbvia. Ele não acredita que a liberdade e a independência da Ucrânia correspondam aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ele não entende o que são alianças. Ainda temo que sua aversão à ajuda da OTAN à Ucrânia possa levar Trump a tentar retirar os Estados Unidos da OTAN. Então há muito em jogo. Sem dúvida, alguns políticos do velho mundo entendem perfeitamente as ameaças que pairam sobre seus países. Eu estaria mentindo se dissesse que alguns dos problemas mencionados acima não estão sendo tentados resolver. Há um ano, no terceiro ano da guerra na Ucrânia, Alemanha, Países Baixos e Polônia assinaram uma declaração de intenções para criar um corredor que deve resolver os problemas de infraestrutura para o rápido deslocamento de equipamentos militares.
Novamente, uma declaração de intenções, não um documento legalmente vinculativo. Ou seja, as partes apenas registraram a disposição de algum dia voltar a esse assunto, mas mesmo assim já é algo positivo. Berlim também percebeu uma grande falta de plataformas ferroviárias para transportar equipamentos. Em 1990 eram 1.000, hoje restam apenas algumas centenas. Este ano adotou um plano para comprar os vagões que faltam. Já há quem diga que é hora de digitalizar o processo de obtenção de autorizações na fronteira. Porque enquanto na Ucrânia já existe há muito tempo o aplicativo DIA, que desempenha funções do governo no celular, na Europa ainda ficam passando papéis de uma pasta para outra nas fronteiras. Mas se você acha que estou sendo irônico para ridicularizar os políticos europeus, está enganado. O problema não está neles, mas sim no eleitorado europeu moderno, acostumado ao conforto e que ignora a ameaça iminente. E os líderes dos estados democráticos precisam equilibrar o desejo dos eleitores de viver como antes e a necessidade de se preparar para a guerra, e realmente é melhor estar preparado para ela. Não isenta os políticos europeus de responsabilidade. No entanto, entendendo que, em meio à desinformação total por parte da Rússia e ao surgimento de populistas declarados no poder nos Estados Unidos da América, é extremamente difícil convencer os cidadãos europeus de que eles, de fato, já estão em estado de guerra. Afinal, Putin não atacou apenas o território da Ucrânia, ele está mirando na destruição da ordem mundial habitual. E eu entendo o quanto é difícil transmitir isso para uma sociedade que ao longo de muitos anos concentrou-se no individualismo e na convicção de que o valor supremo é a vida humana. Dizer que, em certo momento, ela deve estar pronta para abrir mão de parte dos benefícios sociais, pois seus impostos vão para o complexo militar industrial, e também pronta para pegar em armas para defender a Europa. Mas, é claro, o problema central é que hoje na Europa não existe um líder dessa magnitude que consiga explicar aos cidadãos do velho mundo por que a recusa em lutar pela liberdade sempre leva a sacrifícios muito maiores. Sim, Churchill não voltou uma segunda vez. Um líder que lembrasse aos europeus que a liberdade, como conhecem, foi conquistada com luta difícil e sangrenta, e que sua preservação hoje é garantida pelo fato de que os heróis ucranianos estão agora levando o principal golpe sobre si mesmos e que eles não têm outra escolha a não ser ficar ao lado da Ucrânia, ombro a ombro. Pois caso contrário, tudo terminará mal.